Vamos lá, o que precisa de fato mudar no Inter? Quem é o maior culpado? A direção? O Roger? Qual é o limite do Roger? Sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai ter bastante tempo para falar de Inter aí, quando vier novas contratações, as mudanças que vão acontecendo, e eu acho que essas primeiras semanas dessa parada vão ficar realmente pra gente debater esses assuntos. Eu falei um pouco de cada assunto no resumão, no vídeo pós-jogo, mas eu acho que cada vídeo dá pra entrar em algum assunto. Hoje eu não vou falar sobre os jogadores ou essa questão. A gente pode falar sobre isso talvez terça ou quarta da semana que vem, um pouco até na live de segunda. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre o limite do Roger, se tem, e também sobre a direção, porque eu acho que uma coisa tá ligada à outra. Nos últimos jogos, a gente teve a situação do D'Alessandro estar na Argentina, ou estar fora do Brasil. O Alessandro Barcelos estar num evento nos Estados Unidos, estar fora. Né? Ainda que nessa última partida em Belo Horizonte, o Olavo Bisol esteve presente. Ele chegou a dar entrevista para vários veículos aí de comunicação, rádio, TV, enfim. Só que aí que tá o problema. Por quê? Tá? O que eu acho? Um jogo, beleza, 2 jogos ali, beleza, mas vários jogos, uma sequência, um jogo atrás do outro, o presidente não tá, D'Alessandro não tá. Cara, se o momento é bom, beleza. Mas num contexto do jogo igual ao Atlético, que tinha a situação de que se o Inter perdesse ia pra zona de rebaixamento, cara, isso é muito mal visto. Senão não ia nem estar sendo comentado. É óbvio que se o Inter ganhasse não ia ser lembrado, é óbvio que se o Inter ganhasse, a gente não ia nem estar lembrando, mas perdeu. A situação não permite. Se o Inter é líder, vice-líder, tá brigando bem ali, talvez até o pessoal não ia se importar com o D'Alessandro, com o Barcelos não estarem, com o Bisol tal ou não. Mas assim, uma vez que o D'Alessandro, ele é o cara do vestiário, que a gente falava que ele era o elo, que ele era a extensão torcida com os jogadores e ele será o representante da torcida dentro do vestiário. D'Alessandro, né, o ídolo que ele é pro Inter, o cara que é pra botar os dedos dos caras na tomada. Uma vez que ele é tudo isso, ele não estar lá nessa sequência de jogos ruins do Inter, e ele só estar em jogos de Libertadores, dá a impressão realmente de que o Inter largou o Brasileirão, dá a impressão realmente de que, beleza, vamos lá pra cumprir tabela nesse jogo. E aí, é ruim. Talvez se tivesse tudo bem, se o time estivesse ganhando, nem teria problema eles não estarem. Talvez se o time estivesse bem, se estivesse ganhando, se estivesse tudo dando certo, nem ia ter problema eles não estarem lá, entendeu? Mas como o time não tá bem, eu acho que, poxa vida, né, pensar, porque tá sendo falado agora, né, e poderia ter sido evitado. Então eu acho que sim, é um problema sim, tu não ter os dirigentes ali, tá? E agora sobre o Roger, porque eu acho que a questão do Roger tá muito ligada com os dirigentes, tá? Tu tem ali o Bisol, tu tem ali o próprio D'Alessandro, né, o Barcelos, há um erro de planejamento da diretoria, tá? É o que eu falei aqui no último vídeo, eu acho que o Inter se planeja bem no gauchão, acho que o Inter trabalha bem com o gauchão, porque se o Inter perde o gauchão, seja caindo na semifinal, ou seja perdendo na final para esse Grêmio que é tão ruim, ainda na época treinado pelo Quinteiros, ia ser pressão, muita gente ia querer a saída do Roger no começo do Brasileirão, tá? A crise que tá acontecendo agora ia acontecer lá no começo, lá, tá? Eu acho que o Inter encarou bem o gauchão, acho que o Inter tratou bem o gauchão, acho que o Barcelos tratou bem o gauchão, acho que foi bem administrado. Mas eu acho que é aquilo, o Inter não soube encerrar a festa do gauchão, sabe? Tu ganha ele domingo, comemora até quarta, até terça, porque no final de semana, no caso ele era no outro final de semana, não tinha Brasileirão, mas tu tinha que botar a cabeça no lugar, entender que aquele era um começo e deveriam ter mais conquistas vindo, que o gauchão só não serve pra torcida. Mas o que dá a impressão que aconteceu, o Inter comemora esse gauchão e agora vai brigar aí por uma pré-Libertadores e tentar fazer alguma coisa boa nas Copas. Mas o Brasileirão, por exemplo, largou de mão e não tá tão bem, e nas Copas vai indo até ver o que acontece. Porque o Brasileirão, o Inter nesse momento, a briga vai ter que acabar sendo para não cair. Por momento. Se sai do Z4 e começa a ganhar, vai poder pensar em um G6. Então o céu do Inter no Brasileirão vai ser chegar em sétimo, vai ser chegar em oitavo, entendeu? Isso é um cenário perfeito no Brasileirão. Entendeu? Então, ao meu ver, foi muito mal administrado pelo Inter o pós-gauchão. Se o gauchão foi muito bem administrado, o pós foi muito ruim. E outra, a comunicação do Inter tá muito ruim, porque se descobriu essa semana que o Rocher fez uma cirurgia na mão, se tinha até o dia do jogo do Equador uma dúvida se o Valência ia ou não jogar pela seleção do Equador, o Valência que tá aí há tempo lesionado, parado no Inter, é convocado
se tinha uma dúvida se ele ia ou não jogar pela seleção do Equador. Aí durante o jogo do Equador a gente descobre que ele pode jogar, porque ele jogou uns 20 minutos lá com a seleção do Equador. Daí por isso ele vem e joga no jogo ali contra o Atlético, que ele entra mais perdido também, e acho que aí numa bagunça que o Roger montou. Então a comunicação do Inter tá muito ruim, as coisas não estão claras. Não tá claro quando o Rocher vai voltar, não tá claro como que tá o Rocher, não foi claro que o Rocher teve que fazer cirurgia, não está ficando claro as coisas, sabe? Parece que as coisas estão ficando meio vai ali de qualquer jeito e tudo, né? O torcedor não precisa saber de muita coisa, então me parece que não tá sendo muito bem comunicado também pra torcida o que tá acontecendo com os lesionados, quando vão voltar, como é que estão. A gente tá tendo que descobrir, às vezes até pros jornais aí que cobrem a seleção uruguaia, que cobrem a seleção equatoriana, a gente só ficou sabendo o Rocher vai jogar ou não no Uruguai. Tem que pesquisar em quem cobre a seleção uruguaia, sobre a seleção uruguaia, porque pelo Inter é difícil de sair alguma coisa, né? E aqui eu não falo da imprensa, eu falo do Inter mesmo, porque os caras lá pela seleção uruguaia vão descobrir, porque aqui pelo Inter, o Inter não tá comunicando bem, tá difícil, né, de entender. Então se o Inter não comunica bem, se o Inter não consegue falar, olha, o nosso goleiro Rocher, né, o cara tem que ver o que cobre a seleção uruguaia, porque daí sim, a seleção uruguaia pelo menos lança lá que o seu goleiro, entendeu? Cara, né, que loucura, entendeu? Então eu acho que o Inter tem que melhorar essa comunicação. Então pra mim o erro ali do Roger, né, eu acho que é pouco só cobrar o Roger, eu acho que a cobrança tem que ser no Bisol, no Barcelos e no Mazuco e no D'Alessandro, tá? Tem que ter essa cobrança neles também, tá? Mas o Roger sim, o Roger tem a sua parcela de culpa, óbvio. E aí pra mim qual é o limite do Roger, tá? Eu acho, né, a informação que a gente tem é que o Roger não vai ser demitido. Eu também sou contra a demissão dele, eu acho que não tem que demitir ele. Muita gente fala Tite, mas assim, isso é um sonho que não é realidade. O Tite não vai querer vir pro Inter, tá? O Tite não tem nenhuma chance de treinar o Inter, até porque se ele disse não pro Corinthians, o Grêmio até deu uma olhada, mas ele não foi possível pro Grêmio. O Tite não vai querer o Inter, o Tite não vai querer vir pro Inter, ainda mais tirar o Inter do Z4. O Tite não vai querer, tá? Então esqueçam o Tite. E fora isso, quem que tem no mercado aí? Ninguém, né? Ninguém. Então assim, não, tá? Eu pelo menos sou contra a saída do Roger, mas também não sou o Roger não ter que ser cobrado, porque vamos falar a verdade aqui entre nós, se fosse, o Roger tem a vantagem, cara, querendo ou não, o Roger tem duas vantagens, tá? A primeira é que ele já mostrou serviço, sim, ele teve um final de ano passado muito bom e foi campeão gaúcho esse ano, então por isso que é tão surpreendente a queda, porque ele já mostrou que dá pra evoluir com o que tem. E outra, ele é da aldeia, né? Vai dizer, cara, entre nós, vai dizer que isso não conta. Vai dizer que se não fosse um estrangeiro no lugar do Roger, não estaria sendo mais pesada. Claro que estaria. E beleza, talvez ele ser da aldeia, pode contar bem pra ele, tá? Mas eu, por mim, acho que, assim, estrangeiro, brasileiro, da aldeia, fora da aldeia, já passou pela dupla Grenal como jogador ou como treinador, ou nunca nem pisou na dupla Grenal, foi só lá do Corinthians, do Palmeiras, ou então, um cara que nunca nem passou pelo futebol brasileiro, eu acho que o nível de cobrança e de paciência é o mesmo, tá? Daqui um pouco a vantagem do Roger ser da aldeia é que ele já sabe o valor do Grenal, isso pode ajudar mentalmente, mas assim, né, a gente analisa pelo que ele pode entregar taticamente. E também a vantagem do Roger não é só ser da aldeia, a vantagem do Roger é o que ele já entregou, que é coisas que o Cudê não entregou, que é coisas que todos os técnicos dos últimos 6 anos não entregaram, que é o quê? Que é o título gaúcho. Isso a gente reconhece. Pra mim, o teto do Roger, acho que é se ele cai das duas Copas e não evolui no Brasileirão. Acho que ele pode evoluir no Brasileirão, porque ele tem primeiro uma sequência no Brasileirão, com Vitória, contra Santos, contra times daquela parte de baixo, e talvez ali vai ser um teste de fogo pra ele. E eu acho que ainda que ele caia na Libertadores, não é um problema, porque não é nada de errado o Inter cair pro Flamengo, né? Uma vez que o Flamengo é favorito e é melhor que o Inter. Então, o Inter tem que disputar, mas não acho que vai tomar 5, porque tomar 5 pro Flamengo é outro time do Sul que costuma tomar, mas acho que não tem nada de errado cair pro Flamengo. O Flamengo é favorito, né? A surpresa pra muitos é o Flamengo cair. Agora, pra mim, se ele cai da Copa do Brasil é um problema, porque daí as chances de títulos do ano acabam, né? Eu acho que o contexto de como é que vai ter caído, entendeu? Mas pra mim o teto do Roger, eu acho que ele passa muito sobre os primeiros jogos do Brasileirão e ver como é que vai ser o desempenho nas Copas, tá? Eu acho que até vou dar aqui um cenário, vou falar um cenário que eu acho que tem muita chance de acontecer. Cai pro Flamengo na Libertadores, mas passa do Fluminense na Copa do Brasil e dá uma melhoradinha no Brasileirão. Beleza. Não cai, né? A gente fecha que não cai se isso acontecer. O que pode acontecer é que ele pode acabar caindo se cai das Copas e vai mal no Brasileirão. Isso eu não preciso nem citar a passada Flamengo na Libertadores, porque se isso chega a acontecer, volta toda aquela euforia de sempre, tá? Mas isso são discussões, tá? Eu acho que tá muito ligado o Roger e a direção também. Acho que a direção tem que ter um nível de cobrança
D'Alessandro também, todos, tá? E hoje eu não falei sobre jogadores, sobre a postura, mas a gente pode falar isso no próximo vídeo. Valeu.